Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia, ouvintes, também quem nos assiste. Ô Vera, hoje você vai conversar conosco a respeito, primeiro da declaração, do presidente Lula na última sexta-feira, depois da fala do ministro da Fazenda sobre esse assunto. Na sexta, o presidente Lula disse que a meta de déficit zero dificilmente vai ser alcançada no ano que vem. Aí hoje, o ministro da Fazenda deu uma coletiva, falou de alguns temas, entre eles esse, e aí ficou tentando minimizar ali a fala do presidente Lula, disse que a meta vai ser mantida, negou que o presidente esteja, entre aspas, sabotando o país. Ô Vera, conta pra gente, essa fala do ministro Haddad hoje, ela acalma o mercado ou deixa todo mundo mais apreensivo, hein? Eu acho que deixa mais apreensivo, Cássia, porque ele evitou dizer se a meta vai ser cumprida. Ele vinha numa coisa muito enfática de deixar claro que a meta seria cumprida. Portanto, estava subentendida nessa insistência dele nesse assunto, que eventuais cortes seriam feitos para garantir o cumprimento dessa meta. Quando o Lula vem na sexta-feira no Café com Jornalistas e diz que dificilmente a meta vai ser cumprida e que não dá para você imaginar que um governo já no seu segundo ano vai sair cortando dinheiro de investimentos e de obras, ele está tomando um lado numa discussão que vem interna no governo há muito tempo, desde o início do ano, sobre os rumos da política econômica. Desde sempre, o ministro Haddad puxou para um lado mais austero, quando a Casa Civil e o PT procuravam puxar para um lado mais de gastos e de entender que o governo precisa ser um indutor do crescimento da economia. O Lula até tem essa visão mais próxima dos mais desenvolvimentistas, portanto de mais gastos, mas ele vinha dando aval às decisões do Haddad quando havia momentos de maior estresse. E a fala dele neste momento e neste contexto mostra que ele acabou pendendo para o outro lado da balança. E foi isso que deixou todo mundo de cabelo em pé, a começar pelos mercados, mas também atiçou aquele faro do Congresso que já é naturalmente mais propenso a gastar mais. Então, o próprio relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já vinha falando em flexibilizar essa meta, no seu relatório entendeu isso como uma licença para agir, uma licença para não colocar o déficit zero na LDO, e depois isso pode ter consequências no próprio orçamento. Então, o Haddad passou o fim de semana sob uma intensa artilharia. O tom dele na entrevista de hoje mostra que é alguém que está cauteloso, alguém que já não está mais tão seguro de que tenha o aval completo do presidente para implementar as suas medidas. Tanto que ele falou, a minha meta está mantida. Não procurou dizer que a meta do governo está mantida, ou seja, ele vai trabalhar para isso, é como se ele não garantisse o resto do governo. E ele também diz, olha, eu apresentei para o presidente medidas que podem antecipar 2024 se ele quiser fazer uma contenção maior agora, se ele quiser fazer um ajuste maior agora. Então ele está meio dizendo, olha, o meu trabalho eu estou fazendo, mas deixando nas entrelinhas subentendido que ele já não conta com a garantia de que esse trabalho vai ser avalizado pelo presidente da República. E isso é capaz de deixar os mercados ainda mais acabrunhados aí e cautelosos com relação ao que está acontecendo. A gente vai ter que ver quais são as consequências lá no Congresso. Como que esse pessoal que está às voltas com projetos dele, que aumentam a arrecadação, ou mesmo os congressistas em relação aos dois projetos orçamentários que estão lá, se eles vão ter uma atitude a partir de agora do liberou geral em relação a gastos e vão deixar de tratar com prioridade os projetos que aumentam a arrecadação. Isso seria fatal para as pretensões do ministro. Então, era importante que o presidente ou que a ala política do governo dessem sinais no sentido de que apoiam a agenda econômica do ministro que está no Congresso. Isso deveria ser feito como uma resposta a esse estrago causado pela fala do presidente. E como que fica, Vera, agora na situação do ministro Haddad? De alguma maneira ele fica fragilizado a partir desse episódio? Eu acho que fragiliza um pouco, Cássio. Ele era alguém que vinha ganhando todas, No primeiro embate ele sofreu uma pequena derrota, que foi lá logo na transição, porque ele já queria acabar com o subsídio aos impostos no preço dos combustíveis, e naquela o PT levou,
mas alguns meses depois ele conseguiu passar essa medida, incluiu a medida, inclusive, em outras que estavam em tramitação no Congresso. Aí ele aprovou o arcabouço fiscal, mandou as suas matérias de aumento de arrecadação, então ele vinha ganhando todas, a ponto de o ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, ir à Roda Viva e dizer que ele contava com 100% do apoio do presidente Lula. Isso foi numa segunda. Na sexta-feira, no café com os jornalistas, o Lula deu essa claudicada. Então, a gente tem que ver que se isso foi só um daqueles arroubos que o Lula tem, de quando em vez, e que não necessariamente significam que haverá uma guinada no governo, ou se ele começou a olhar, viu, por exemplo, que não está tão popular e que talvez ele vá precisar gastar mais do que imaginava, e aí vai começar a pôr as fichas no outro cofre, no dos que querem gastar mais. Nesse caso, se coloca uma questão para o Haddad, se ele permanece ou não no governo. Vera Magalhães, muito obrigada pela conversa de hoje. Mais tarde a gente ouve novamente a Vera na segunda edição do Viva Voz. E amanhã, Vera Magalhães conosco aqui, com Carlos Alberto comigo, no CBN Brasil. Obrigada, Vera. Até. Obrigada a você. Até amanhã, Cássio. Um ótimo jornal. 1h40.